Excelente dia a todas e a todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiro Seminário Regional de Saúde da Coluna da Mulher e Escoliose, Juntos pelo Conhecimento. Antes de darmos início ao nosso evento, convidamos a todos que possam e fiquem em pé para acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro e do hino de Praia Grande. Mais um instantinho para a execução, estão lá colocando o hino na agulha, tá bom, gente? Mais um instante. Probleminhas técnicos. Não, meu amigo, aí, picando. Socorro. Oi? Vou na capela. Eu vou. Filho do Ipiranga,
grande, praia grande, beleza e glórias mil, espelho do mundo inteiro, e grandeza do meu Brasil. Praia grande, orgulho de uma nação, o seu lema é trabalhar com a força da união. Praia grande, coberta por um céu de anil, com as estrelas brilhando no coração do Brasil. Praia grande, cabeça bem na frente. beleza e glórias mil, espelho do mundo inteiro, Podemos nos sentar. Agradecemos a presença da professora Elaine Cristina dos Santos Giovannini, coordenadora da FAUS e da Unimes, em nome de quem agradecemos a todos os alunos. Agradecemos também a presença da doutora Patrícia Ítalo Mendes, fisioterapeuta, cientista e pesquisadora de escoliose. Agradecemos a presença das pessoas que vieram de Itanhaém e de Peruíbe. Agradecemos ainda a todos os servidores públicos municipais de Praia Grande que estão envolvidos neste evento. Convidamos para fazer a abertura e dar as boas-vindas a todos e todas a vereadora Michele Quintas. Bom dia a todos. Bom dia. Não, quero um pouco mais animado, gente. Bom dia. Bom dia. Agora tá melhor. Sejam todos bem-vindos. Primeiro Seminário Regional da Saúde da Mulher, Coluna Vertebral e Escoliose. Para quem não me conhece, eu sou a vereadora Michele Quintas. Hoje represento a Procuradoria Especial da Mulher de Praia Grande. Também sou hoje presidente da Frente Parlamentar de Saúde de Praia Grande. Então, para mim é um orgulho muito grande quando a gente fala em políticas públicas, né? Então, isso aqui que está acontecendo é uma política pública. E é uma honra muito grande, porque nós hoje não estamos só falando em Praia Grande, né? Nós temos aí colegas de São Vicente, de Santos, Itaém, Peruíbe. Então, assim, é uma honra muito grande estar aqui, né? Eu quero agradecer... não posso deixar de agradecer em primeiro lugar a Deus. Ontem nós iniciamos o seminário, tivemos a cerimônia de abertura, foi uma verdadeira bênção de Deus. Hoje aqui casa cheia, então assim, é muita alegria para nós, né? Então Deus em primeiro lugar, agradecer a minha família, agradecer a todas que estão aqui, em especial a doutora Priscila Paniagua. A doutora Priscila iniciou isso lá atrás, quando ela me trouxe o que era escoliose, porque eu mesmo à frente da presidente da Frente Parlamentar de Saúde, eu não sabia o que era escoliose. Para mim, quando se falava em coluna vertebral, é aquela famosa hérnia de disco, né, aquela famosa dor na coluna, e patologias que a gente conhece assim do cotidiano. E aí ela me trouxe a questão da escoliose. E aí juntas a gente resolveu criar uma lei municipal, onde a gente trabalha a prevenção da escoliose. E aí a gente foi aprendendo, né? Ontem eu até dei um testemunho aqui, que a gente já começou a ajudar a salvar vidas quando a gente fala de escoliose. Porque eu não tinha noção que pessoas não morrem de escoliose, mas ela pode morrer pós-cirurgia de escoliose. E que foi o que aconteceu com uma praia-grandense, uma criança praia-grandense,
que ela precisou fazer uma cirurgia de escoliose. Aparentemente a cirurgia ocorreu tudo bem e no dia seguinte essa criança veio a óbito, né? E assim, a gente ficou, eu quando soube dessa história, a gente fica muito triste em saber que ainda, com toda a modernidade que existe dentro da saúde, ainda pessoas morrem com problemas de escoliose, coluna vertebral. E eu também não tinha conhecimento de que quando a gente fala em coluna, a gente fala em saúde geral. Eu aprendi bastante, estou aprendendo e eu acredito que com esse seminário eu vou aprender ainda mais. E eu acho que é importante para todos que estão aqui. Eu vi que poucas pessoas são da sociedade civil. A grande maioria que está aqui, ela é ligada à saúde diretamente ou indiretamente. Né? A gente percebe pelas pulseirinhas aí que a grande maioria é verde. Então são alunos ou são professores, são médicos da rede. Então assim, pessoas que estão preocupadas mesmo, né, com a saúde do ser humano. Porque nós aqui estamos para aprender. E para quem não sabe, o corpo docente que vem aqui são os melhores do Brasil. Tá bom? São os especialistas mais que estão realmente aptos para poder trazer isso não só para uma pessoa da sociedade civil, como um profissional, como um médico, né? A gente vai poder falar frente a frente com eles. E assim, nós teremos 3 palestras e cada final de palestra a gente vai poder ter 1 hora de discussão. Então a gente vai poder tirar dúvida, então vocês podem ficar à vontade quanto a isso, tá bom? Vamos lá. Quero iniciar o dia de hoje, né, agradecendo a todos aqui presentes, parabenizar a vocês por tomarem a decisão de saírem de casa e buscar mais conhecimento, em busca de aprimoramento. Tenham certeza que todos os temas que forem abordados aqui serão sim de muita relevância para vocês. Aproveitem ao máximo essa experiência que será muito imersa nos temas propostos. Quero pedir um favor a todos. Nosso seminário está sendo transmitido via redes sociais. Então, para que o maior número de pessoas possam fazer parte e desfrutar desta oportunidade, compartilhe o link com todos. Está nas minhas redes sociais, Michele Quintas. Talvez, se for difícil de achar, vocês colocam vereadora Michele Quintas, em amigos vocês vão encontrar a Michele Quintas. E compartilhem para que outras pessoas possam, né, participar. Eu vou colocar o link na página do Instagram também, vereadora Michele Quintas Oficial. E aí talvez facilite um pouco para encontrar, tá bom? Já coloco já o link. Você conseguir, Alex? Você põe para mim, por favor, o link do Facebook lá no Instagram, que facilita, né, a chegada do pessoal até lá. Antes das nossas atividades, vai aqui mais uma vez um pedido de engajamento de todos aqui presentes nas políticas da nossa cidade, pois, como foi mencionado ontem pela doutora Priscila Paniagua, ela sentiu a necessidade de trazer essa demanda até nosso gabinete e juntas elaboramos um projeto de lei sobre a escoliose. E depois de aprovado, já vigente em nosso município, conseguimos recursos em meio para realizar esse importante seminário. Isso pode acontecer em demais setores do nosso município, junto podemos realizar mudanças positivas na nossa cidade e região. Então, eu peço que todos tenham esse compromisso, né, o comprometimento. Nosso gabinete está de portas abertas a todos que queiram somar em prol do bem maior. Nos procure e traga suas demandas para que a gente possa realizar os próximos eventos, idealizar os próximos projetos. Inclusive, eu já vou deixar aqui o agradecimento à nossa prefeita, Raquel Kine, que é super atuante na causa da saúde. Eu costumo falar que Praia Grande realmente teve um avanço muito grande de anos para cá. Então, a prefeita é muito participativa, agradecer todo o corpo docente, né, dos funcionários da prefeitura que estão nos apoiando. Também agradecer a Câmara Municipal, porque ninguém faz nada sozinho, né? Nós somos em 21 vereadores, então foi de forma unânime que foi aprovada essa lei. E, assim, em nome do presidente, do Marquinhos, eu gostaria de agradecer todos os vereadores que também deram total apoio para que eu esteja aqui. Hoje é dia de sessão, né? Eu consegui... estar ausente da sessão da Câmara para poder participar do seminário como colaboradora e coordenadora do seminário, tá bom? Então sejam todos bem-vindos ao segundo dia do primeiro seminário da Saúde da Mulher da Coluna e Escoliose. Muito obrigada a todos. Em relação a perguntas, ao final das palestras irá ocorrer uma mesa redonda.
Então vocês podem anotar as perguntas, que ao final das palestras uma pessoa estará recolhendo as perguntas que serão lidas aqui em cima, certo? Convidamos a doutora Mariana Sanches, que irá falar sobre dor crônica na coluna e qualidade de vida. Isso. Bom dia! Bom dia! Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos vocês, todos que saíram das suas casas, que vieram aqui para nos assistir, para se capacitarem ainda mais para atender as pessoas. Meu nome é Mariana Aparecida Clem Sanches La Rosa. Eu sou fisioterapeuta há 15 anos, apaixonada por essa menina aqui. Todos os dias eu saio da minha casa com o objetivo de tirar a dor das pessoas. E ao longo desses anos eu entendi que dor é muito mais que corpo. Dor é muito mais do que se move para a gente construir os nossos sonhos e viver a nossa vida. Dor é física, é emocional, é energética, é mental e espiritual. E essas dores interferem diretamente na nossa qualidade de vida, na qualidade de vida da nossa família, porque quem que consegue ser feliz e aproveitar a vida enquanto está sentindo dor? Quem que consegue ser feliz quando um ente querido seu está com dor? Na minha experiência diária, eu sempre falo para as pessoas que trabalham comigo, para os meus pacientes. E isso é uma coisa que um profissional da saúde tem que levar para a vida. Nós não cuidamos de pessoas. Nós cuidamos do amor da vida de alguém. Sabe aquela história? Ah, eu trato como eu gostaria de ser tratado. Não. Eu não trato como eu gostaria de ser tratado. Eu trato como eu gostaria que alguém tratasse a minha mãe. Porque a minha mãe é o amor da minha vida. O meu pai é o amor da minha vida. Então, eu trato cada pessoa diariamente como eu gostaria que um profissional da saúde tratasse os meus pais. Então, hoje, é isso que eu vim aqui falar para vocês. Como uma dor crônica pode interferir na qualidade de vida daquele paciente que é trazido para você diariamente. Aqui no meu bolso, gente. Aqui, Mari, para lá. O que é uma dor crônica? Uma dor crônica é uma experiência sensitiva que acaba vindo também para o nosso emocional. Por quê? Porque é uma experiência desagradável. E toda experiência desagradável afeta de alguma forma o nosso sistema nervoso e a forma como a gente vê a vida e vive a vida, que persiste ou se repete por mais de 3 meses, mesmo que a lesão inicial já tenha começado a ser tratada. Então, eu como fisioterapeuta, vou falar mais da parte de fisioterapia, a gente recebe no consultório, na clínica, diariamente, pessoas que já começaram um tratamento medicamentoso. Ah, nossa, mas eu estou tomando medicação há mais de 1 mês e até agora nada. É porque a dor crônica, depois de um tempo, ela se instala no nosso sistema nervoso. Então você vai levar um tempo até desprogramar o sistema nervoso desse paciente e levar uma nova informação para ele. E medicação, a gente precisa das medicações, com certeza, diariamente nos nossos atendimentos. A medicação, ela é um auxílio, mas ela não resolve a causa do problema. Então, uma fisioterapia mal feita, que só foca a analgesia, uma medicação que só foca a analgesia, qualquer tratamento que só foque em tirar a dor do paciente, vai fazer com que esse paciente tenha idas recorrentes ao hospital, ao pronto-socorro, ao atendimento primário de saúde, sobrecarregando muitas vezes esses atendimentos, porque a dor lombar crônica está entre os 10 motivos que levam as pessoas ao atendimento primário de saúde. Já imaginou como seria se essas pessoas não precisassem ir ao pronto-socorro? Se a prevenção fosse algo a ser investido? Essas pessoas procurariam um serviço de ortopedia,
e poderiam cuidar da dor, da crise, do travar e da causa do problema, para que isso não se torne algo recorrente. O que a gente precisa entender é que uma dor na coluna, ela não começou hoje, no dia que ela começou a doer. Uma dor na coluna se construiu ao longo de anos e anos. E aí, o corpo vai fazendo todas as compensações posturais que ele pode para nos ajudar, porque dor é gasto energético, e o meu corpo vai fazer tudo o que ele puder para que eu possa continuar levando a minha vida normalmente. Quando eu estou sentindo dor, é porque o meu corpo já fez tudo o que ele podia para me ajudar. Ele não consegue mais sozinho. E aí ele dispara o alarme de dor. Aí eu vou lá e tomo uma medicação. Quanto tempo mais esse corpo vai aguentar até que o paciente chegue no consultório e espere que em uma ou duas sessões você alivie aquela condição que ele levou anos para construir? 80% das pessoas, e os estudos comprovam isso, vão ter dores nas costas. Então, aqui ninguém é nenhum privilegiado que não vai ter. Todos nós, se Deus quiser, vamos ter uma dor nas costas. Mas não significa que precisamos viver com dor nas costas. Ah, eu já me acostumei com essa dor. Eu só falta ter um treco quando eu escuto o paciente falar uma coisa dessas. Ninguém tem que acostumar a viver com dor. Sabe por quê? Quem sente dor, para de se movimentar. Para de passear, para de se divertir, para de ir em festas. Se isola socialmente. E isso acaba prejudicando ainda mais o emocional das pessoas. E aí a gente não sabe se aquele paciente está com dor e a dor causou uma depressão, ou se o paciente já está num estado depressivo porque já fez tudo o que podia para aquela dor melhorar e ela não melhorou, e aí ele está num estado depressivo. Então, uma coisa influencia a outra o tempo todo. Nós, profissionais da saúde, não podemos mais enxergar os pacientes como um corpo. As pessoas são seres integrativos. E quando a gente olha para elas, é assim que a gente precisa tratá-las. Como eu disse para vocês, 80% das pessoas, em algum momento da vida, vão ter dores nas costas. E as outras 20%? Já não estão mais nesse plano. Porque todo mundo que pretende chegar aos 90 anos, em algum momento da vida, vai sentir aquele incômodo. Ou na lombar, ou no meio das costas, ou na cervical. Sabe aquela dor de cabeça que você acorda às vezes, que você acha que é uma enxaqueca, que você acha que é uma dor pré-menstrual, você vai lá e toma um remedinho, um analgésico, um relaxante muscular, e ela passa? Também pode vir da coluna. Existe uma cefaleia, que é a cefaleia tensional, e ela vem da cervical. Muita gente trata a labirintite e mal sabe que essa labirintite também está vindo da cervical. Existe uma labirintite que chama labirintite postural, e quando o paciente muda o eixo de equilíbrio, ele está deitado, senta, o mundo gira. Está sentado, fica de pé, o mundo gira. Por quê? A cada momento que eu troco a minha posição do eixo de equilíbrio de gravidade, os meus cristais têm que se alinhar em relação à minha cervical. Uma cervical retificada, que é aquela cervical sem uma curvatura fisiológica, ela vai provocar uma cefaleia tensional, ela vai provocar uma labirintite postural. E aí você encontra aquele paciente que está há anos convivendo com esse sintoma e faz um tratamento focado na causa, focado na coluna. O paciente fala, nossa, era só isso que eu precisava fazer? Por que ninguém me falou antes? Porque nós não temos profissionais capacitados no atendimento primário para investigar. Pede tomografia, pede ressonância, pede um monte de coisa. Faz um gasto excessivo, inclusive, de exames que o sistema paga, que os planos de saúde pagam, ao invés de ir lá direto na causa do paciente. E por que não foi na causa? Por falta de conhecimento. É por isso que eu parabenizo todos vocês por estarem aqui, porque se em algum momento vocês forem atender um paciente numa situação dessa, ou passarem por uma situação dessa, vocês vão lembrar desse momento que eu estou falando agora. Por que a gente trouxe esse tema? Porque
que esse seminário é voltado para a saúde da coluna da mulher. E os estudos epidemiológicos confirmam que a incidência da dor lombar ela é muito maior nas mulheres do que nos homens, nas mulheres casadas do que nas solteiras. E com o passar da idade, esses sintomas vão se agravando ainda mais. Por quê? A mulher gesta uma vida que sobrecarrega a coluna lombar. Depois que o bebê nasce, se o pai não entende que ele não é rede de apoio, que ele é pai, e que ele tem que fazer a parte dele com o pai, essa mãe continua sobrecarregada com esse bebê no colo, dormindo mal. Então, tudo isso influencia na saúde da coluna. Vários pacientes fazem tratamento durante a gestação, justamente porque o nosso eixo de gravidade, ele se modifica totalmente. A gente precisa aumentar a nossa base de equilíbrio enquanto o bebê cresce. A musculatura ainda não está preparada para tanta sobrecarga. A dilatação do quadril, tudo isso influencia o fim da coluna. E ali a gente começa a ter uma pressão muito grande. Algumas gestantes que já possuem escoliose podem ter a escoliose agravada durante a gestação, precisam ser orientadas em relação ao trabalho de parto, o tipo de anestesia. Então, tudo isso a gente precisa estar de olho na coluna da mulher. E quais são as causas dessas dores lombares? Hoje, os estudos mapeiam 3 tipos de causa. Quando o paciente já tem alguma patologia e essa patologia, de alguma forma, acomete a coluna, sobrecarrega a coluna, pacientes que ficam muito acamados, numa mesma posição, então que tem uma doença de base e essa doença de base acaba afetando de alguma forma a coluna. Pacientes que têm processos degenerativos na coluna lombar, as famosas hérnias de disco e tudo que antecede elas, porque uma hérnia de disco começou bem pequenininha, num abaulamento, numa compressão e foi evoluindo, até que se tornou uma extrusão discal. Precisamos mudar esse termo, inclusive, de chamar uma hérnia extrusa de hérnia de disco. Hérnia de disco é uma hérnia a partir do momento que ela começou. Lá no dicionário está escrito o que é hérnia. É tudo aquilo que perde o seu formato original. Então, quando a gente começa a ter uma desnutrição do disco e esse disco começa a estufar em direção à raiz nervosa, a gente já tem um princípio de hérnia de disco, que se não tratada, vai virar uma extrusão discal e esse paciente vai acabar numa maca de cirurgia que não vai resolver o problema dele. Por quê? O paciente que tem hérnia de disco faz uma cirurgia e não faz nem um pré-operatório e nem um pós-operatório, é um paciente que depois de um tempo vai estar sentindo dor lombar novamente. Por quê? A gente tratou uma vértebra, mas a vértebra de cima e a vértebra de baixo, muito provavelmente, estão sendo influenciadas por essa sobrecarga. E aí, se eu não trato esse paciente, se eu não trato essa musculatura, se eu não reabilito essa pessoa, olhando para a função, não olhando só para a dor. A gente não está aqui para olhar só para a dor. Dor é o último, é o estágio que traz o paciente para nós. Mas a gente tem que pensar no todo. Tem que pensar que esse cara corria antes e ele quer voltar a correr. Esse cara pedalava antes, ele quer voltar a pedalar. Que ele andava de moto, andava de jet ski, tinha uma vida normal, tem uma criança pequena esperando em casa para pegar no colo. Então a gente não pode pensar só na dor. Quando eu falo de tratar seres integrais, é isso. É pensar que essa pessoa, quando sai do nosso consultório, tem uma vida. E a gente reabilita pessoas para a vida. A gente não reabilita pessoas só para tirar a dor. E aí, a última causa, que é a inespecífica, que é o quê? É aquela sobrecarga mecânica. É aquele paciente que faz o exame, não tem nenhuma alteração muito grande, tá tudo tranquilo ali, mas você sabe que é um paciente que pega peso, que sobrecarrega, que fica muitas horas numa posição. Esse paciente aqui é o cara que a gente precisa tratar ele hoje.
para ele não evoluir para uma doença degenerativa, para ele não evoluir para uma hérnia de disco, para ele não evoluir para uma alteração de curvatura fisiológica da coluna. Então, tem uma frase que é: invistam em prevenção, para não gastar em tratamento. Porque prevenção é investimento de tempo, investimento de dinheiro, investimento de qualidade de vida. Depois, quando o paciente entra numa crise, ele gasta o que ele tem e o que ele não tem. E muitas vezes com um profissional que não está qualificado para atender ele. Mas a dor causa um desespero tão grande, que qualquer coisa que você falar para a pessoa, ela faz. Então, vamos olhar com carinho para essas pessoas que fazem atividade física. Uma atividade física mal orientada, mal feita, é melhor não fazer. A melhor atividade física que qualquer um de nós pode fazer hoje, não eliminando as outras, mas se você não puder fazer bem orientada as outras, faça caminhada. Caminhada a gente faz desde que o mundo é mundo. Nos tempos paleolíticos, era a caminhada que nos salvava de morrer. E nós caminhávamos quilômetros por dia. Nossos pais, meus pais, caminhavam quilômetros para ir para a escola diariamente. E hoje a gente não caminha, porque eu também sou preguiçosa. A gente não caminha 1 quilômetro. Quer ir de carro? Pega um Uber. Não. O corpo foi feito para se movimentar. Corpo parado fica doente. Mente parada fica doente. Por isso que estudos comprovam que hoje o mindfulness, que é aquela respiração no momento presente, que são alguns minutinhos no seu dia, podem fazer milagres no seu corpo, inclusive na sua coluna, porque eles mantêm a mente ativa, o metabolismo ativo. As nossas células reverberam tudo o que a gente pensa, tudo o que a gente fala. A gente se preocupa com a alimentação, tem que se preocupar muito com tudo que põe para dentro, mas também tem que se preocupar muito com o que a gente gera aqui dentro. As emoções influenciam 100% dos nossos pacientes. Por quê? A coluna é o centro da vida. A coluna é o nosso eixo. Se mentalmente eu estou desequilibrado, se mentalmente eu estou ansioso, se mentalmente eu estou estressado, eu estou liberando cortisol em excesso no meu sistema sanguíneo. Cortisol em excesso é ruim. E vai me levar a sensibilidade muito maior de dor. Dor a gente não tem como medir. A gente pede para o paciente de 0 a 100, quanto você está com dor? Quanto mais cortisol ele tiver na corrente sanguínea, mais a sensibilidade dele vai estar aflorada para essa dor. Quanto mais cortisol ele tiver, menos serotonina ele vai produzir, que é o hormônio do bem-estar. Aí aquela pessoa, ó dia, ó vida, ó céu, ó chuva, ó azar, tudo tá ruim. Claro, ela está com dor. E essa dor está influenciando a forma como ela vê a vida. Então, a dor crônica, seja ela qual for, e aí eu não estou falando só de coluna, eu estou falando de todo tipo de dor que durou mais de 3 meses no corpo daquele indivíduo. Ela está influenciando a forma como ele se relaciona com as pessoas, a forma como ele se relaciona com ele mesmo, a forma como ele enxerga a vida, a disposição dele para o trabalho. As dores crônicas lombares estão entre os 7 maiores motivos que retiram as pessoas do mercado de trabalho, que fazem com que as pessoas precisem se afastar, ficar em casa, ter um isolamento social, não conseguir manter uma atividade produtiva no mercado de trabalho. Isso, além de ser um prejuízo econômico e sistêmico para o país, é um prejuízo social, é um prejuízo pessoal. Essas pessoas estão deixando de produzir. E é isso. Meus agradecimentos infinitos a cada um de vocês que estiveram aqui hoje. Michele, muito obrigada pela oportunidade de dividir o meu conhecimento e poder falar sobre esse assunto para as pessoas, que existam muito mais políticos no mundo como você.
Pri, obrigada pela oportunidade de dividir esse momento com você. Você é sensacional, trabalhou incansavelmente nos últimos meses para que tudo isso acontecesse. Obrigada a cada uma que está aqui hoje e obrigada a vocês. As pessoas que eu mais amo na vida estão sentadas aqui nessas cadeiras. Se eu estou hoje, eu honro e agradeço todos os dias a vocês dois, meus pais. É uma honra palestrar para vocês. Esse é o Dom. O meu filho chama Dom. E eu espero que cada um de vocês encontre o seu dom e vivam do seu propósito. Porque eu sou muito feliz sendo fisioterapeuta. A coisa que eu mais amo no mundo, depois do meu filho, é ser fisioterapeuta. Obrigada. Convidamos agora a nossa segunda palestrante, a doutora Cláudia de Oliveira, que falará sobre coluna e gestação e puerpério. Bom dia a todos, a todas. Bom dia, pessoal. Bom dia! Ai, que bom. Então, para a gente fazer prevenção, vai todo mundo levantar agora e se espreguiçar. Bem gostoso. Vamos lá. Então, eu vou espreguiçar. Imagina que vocês estão pegando alguma coisa lá em cima. Muito bem, gente. Agora vocês acordaram para a aula. Brincadeira, só para a gente se espreguiçar mesmo, que é muito importante. O corpo foi feito para se movimentar, né, doutora Mariana? Eu falo isso sempre às minhas alunas, elas devem ter lembrado. Eu quero agradecer a todos, né, a doutora Priscila fez o convite, a linda palestra da doutora Mariana, muito emocionante. Eu também sinto toda essa paixão pela nossa profissão. Agradecer às palestrantes, aos alunos, as minhas alunas da Unisanta que vieram aqui, eu tenho que falar das minhas alunas também. E dizer que realmente eu estou muito feliz de ver um trabalho onde a gente está lidando com a prevenção, com a política pública de prevenção. Porque 80% dos problemas se resolvem na atenção primária, para chegar depois. Então, se a gente conseguisse fazer isso durante esse período, como isso aí vai mudar toda a dinâmica e vai comprovar que realmente a gente vai ter custo-efetividade, vai gastar muito menos. Uma população do Brasil que é tão carente, que precisa de tanto atendimento, que precisa do fisioterapeuta nas equipes de todas as unidades de saúde, dos NASFs. Tem uma grande colega daqui da Pragranja, Ana Rodani, que faz um trabalho lindo aqui, ela está lá atrás. Uma grande amiga, uma ex-aluna da Unisanta, e que a gente tem muito orgulho de ver a união entre nós, porque a nossa população merece esse atendimento. Assim como tem o médico, o enfermeiro, o psicólogo, a gente precisa ter mais fisioterapeutas, por mais fisioterapeutas nessas unidades. E eu venho aqui com uma campanha da Associação Brasileira de Saúde da Mulher. Eu sou fisioterapeuta e especialista em saúde da mulher e na área especificamente de obstetrícia, por mais fisioterapeutas nas maternidades, tá? E nas UBS. E esse é o nosso propósito também, que a gente tenha também esses projetos. A gente já tem alguns projetos tramitando, em algumas capitais do Brasil já foram aprovados 24 horas nas maternidades, porque a mulher grávida pode ter dor a qualquer hora e ela não pode tomar remédio, diferente das outras áreas, né? A gente sabe que vai ter um efeito deletério para o bebê. Então a fisioterapia ela é realmente um tratamento de primeira escolha, principalmente durante a gestação. E no pós-parto também devido à amamentação, tá? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre a evolução dessa coluna. E como o foco aqui é a escoliose, eu vou falar um pouco da escoliose durante o período gestacional. Frente. Bem, gente,
A gente está vendo aí uma foto de uma gestante que a gente atendeu há muito tempo na clínica da faculdade, lá da universidade, onde é aberta à população, inclusive, que tinha uma escoliose anteriormente à gestação. A gente sabe que a escoliose ela pode ser idiopática ou congênita, e pela gravidade dessa escoliose, dessa curvatura, a gente vai ter alterações que podem vir a acometer a funcionalidade da gestante. Tá? Então, a gente tem várias alterações aí. Opa, vamos voltar aqui. Não tem um exemplo aqui? Vamos. Não? Tá, então tudo bem. Então a gente tem ali os desvios próprios da escoliose, né, as alterações aí que a gente vê, principalmente nessa paciente dos ombros, as inclinações da pelve. Então vocês notarem bastante assim, uma escoliose que mesmo na vista anterior, a gente percebe várias alterações. E aí vocês acham que a escoliose vai impactar nessa gestação? Pensem em cada um de vocês. Quanto será que essa escoliose, que já vem com essa mulher de um corpo de uma vida, impacta durante uma gestação? Isso, gente, vai depender de vários fatores, né? Porque a gente sabe que o estilo de vida dessa mulher anteriormente vai determinar isso. E é importante que uma equipe multidisciplinar, e aí no caso a gente fala do médico, do ortopedista, do fisioterapeuta, às vezes até de outros profissionais, que dependendo de alguma comorbidade que essa paciente tenha, precisam estar em harmonia, porque a gente precisa avaliar essa paciente para poder indicar individualmente o melhor tratamento. Então, toda mulher grávida deveria passar por um fisioterapeuta, independente se ela tem escoliose ou não. Por quê? Porque a gente tem modificações no centro de gravidade, a gente tem alterações. A gente tem mulheres aqui que vocês vão ver, como nós aqui, né? Muitas mulheres sentadas a vida inteira em bancos de escolas, mulheres urbanas, são diferentes das mulheres índias, né? Que sentavam no chão, que sentam no chão. E aí a gente tem, às vezes, inversões de curva da coluna. Então, isso vai impactar muito no que essa mulher faz. Então, esse trabalho mostrou, falando sobre escoliose e gravidez, exatamente, será que essa escoliose idiopática vai aumentar a curva durante a gestação? Então, foram analisadas aí 355 mulheres, divididas em 2 grupos, um com escoliose e outro com controle, mostrando que não foram observados problemas específicos diretamente relacionados à escoliose. Ou seja, a escoliose, na gestação, ela vai se adaptando, né? E não tem um aumento significativo dessa curva, porque a gente existe o quê? Um hormônio chamado relacina, que o bebê vai se adaptando, né, e vai encontrando os espaços, e essas curvas também vão ficando um pouco mais maleáveis. Logicamente, a gente vai depender sempre do grau dessa escoliose. Mas uma escoliose leve, né, moderada, vamos dizer assim, no início de uma grau um pouco mais baixo, isso já dá para o peso da paciente, né, o estilo de vida dela. Então, ela pode ter uma gestação, vamos dizer, saudável, desde que acompanhada. E aí eu trouxe um caso que eu achei muito interessante, que é um caso raro, graças a Deus. Foi uma revisão aí de uma gestante, né, que após a cirurgia de correção da escoliose, ela ficou grávida. Tá? Então aqui é o início do primeiro raio-x dela, primeiro exame. Vamos ver se vai aparecer. Ela fez a cirurgia para correção, ela tinha uma escoliose muito severa, e aí foram colocadas as hastes e a correção dessa escoliose. E durante a gravidez, ela referia muita dor na região lombar. E a gente até falou sobre dor, né? Dor não é normal, dor é comum na gestação. Nenhuma gestante tem que sentir dor, e isso é importante, né? Mas essa gestante especificamente, ela tinha muita dor. Como ela estava grávida, ela não queria fazer raio-x, por causa do bebê, enfim. E após a gestação, depois que ela ganhou o bebê, olha só o que aconteceu. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas a haste rompeu durante a gestação. Tá? Então, a dor que ela tinha era uma dor, imagina a dor dessa mulher, né, gente? Para uma haste dessa romper, exatamente na região lombar.
E aí depois que ela ganhou esse bebê, ela teve que fazer uma cirurgia para reconstruir, e eles foi reconstruído essa cirurgia com uma parte do osso ilíaco, um enxerto mesmo, nessa região lombar, para poder fixar esses pinos, porque não tinha muita fixação naquele momento da escoliose. Então, vocês estão vendo que a gente pode ter desde uma escoliose leve até uma paciente com escoliose com cirurgia, ou uma paciente com escoliose, por exemplo, congênita, que tenha outros problemas, e aí a equipe faz toda a diferença, né? Nesse atendimento aí. Uma outra coisa interessante é a escoliose nas mulheres adolescentes, né? Quem já não viu um adolescente que tem aquela escoliose funcional, né? Geralmente você vê as pessoas sentadas assim, né, gente? Né? E aí a gente pede, se corrige e tal, e aquela escoliose sim é uma causa que a gente sabe que podem ter várias causas, podem levar a um aspecto, e aí a gente levando para o lado emocional, né? Eu posso até falar uma experiência individual. Eu tenho 1,76 m. Com 15 anos eu tinha essa altura. Eu morava em Fortaleza. Idade média de altura lá era 1,55 m. Então, eu me sentia uma pessoa estranha. Tá? Eu vivia mais curvadinha. Eu tenho uma escoliose desde aquele momento aqui, por uma questão emocional. Eu não me sentia confortável, eu não me sentia pertencente àquele grupo. Então, isso é uma história realmente de uma vida, até a hora que você fala, não, eu posso ser assim, tá tudo bem, mas tem que ter o lado emocional. Isso que a doutora Mariana comentou, né, que a gente tem que ver a história dessa vida, é a história da nossa paciente. Né? Como é que aquele corpo, e nos adolescentes, a gente precisa ter muita paciência, tem que ter muito acolhimento, porque você só vai melhorar um tratamento se você acolher aquele adolescente. E aqui nesse trabalho, onde a gente viu mais de 22 artigos, é uma revisão sistemática, com mais de 3.125 mulheres que tinham escoliose idiopática, as maiores taxas dentro da pesquisa que eles fizeram de caracterização dessa amostra eram aquelas mulheres nulíporas, né, que estavam fazendo tratamento para infertilidade, que tinham dor nas costas no pré-parto, e que tiveram uma progressão da curva no periparto. Então, a gente percebe que existem outros fatores também que podem levar, né, a outras características que podem estar levando a essa condição da escoliose, e principalmente nesse momento onde ela passa dessa adolescência, né, teve essa questão de ter essa escoliose na adolescência, e aí quando ela resolve engravidar, né, às vezes tem mais dificuldades, às vezes está passando por um outro tipo de processo. E a gente tem aí uma outra hipótese também, dentro desse trabalho, de mulheres que possam, quando estão grávidas com escoliose, terem parto prematuro. Uma hipótese, tá? Porque na realidade nos trabalhos isso não foi, na prática, na clínica mesmo, na realidade elas não têm parto prematuro por causa da escoliose. Pode ter uma gestação em parto a termo, tá? Mas pela hipótese que eles tiveram, de repente, de verificarem nesses trabalhos, se, porque ela tem uma escoliose, ela pode ter um parto prematuro. Isso não é encontrado, né? Então, principalmente com fetos únicos, né? Gestações que não sejam gemelares. Então, a escoliose, ela pode complicar em algumas situações, principalmente nos partos operatórios, pacientes que têm doença pulmonar restritiva e dificuldade de anestésica. Então, primigências com escoliose grave, essa no caso foi um estudo de caso que saiu agora em 2023, que foi submetida a uma cesariana sob anestesia isobárica, com sedação intravenosa após o parto. Teve que ter um trabalho de uma equipe muito grande, e aí entra o anestesista, porque uma paciente que está com uma escoliose importante e vai ser submetida a uma cesárea, tem todo um posicionamento e uma dificuldade do anestesista de poder saber o local onde ele vai fazer essa anestesia, porque a gente anatomicamente, funcionalmente, aquilo está uma grande rotação.
Então, não é comum, às vezes, a gente estar na maternidade e a gente ter que ajudar durante o trabalho de parto ou no momento da cirurgia, no momento da anestesia, a gente ajudar no posicionamento dessa coluna, na rotação, na maneira com que a paciente fica, para esse anestesista conseguir achar o local certo para fazer uma boa analgesia. Então, em escolioses severas, né, esse é um trabalho que destaca a importância aí da abordagem multidisciplinar desde a gestação, né, do parto e no pós-parto. Então, o que a gente tem aqui? A gestação, ela deveria ser planejada e se essa mulher pudesse, antes de ficar grávida, ela tem escoliose, ela deveria fazer um raio-x. Tá? Fazer um raio-x, consultar o ortopedista, o fisioterapeuta, além do obstetra. Durante a gestação, já consultar um anestesista. O anestesista já conhecer essa paciente, porque se precisar fazer esse procedimento, ele já tem mais familiaridade com a coluna dessa paciente. E após o parto, fazer raio-x para acompanhar se houve evolução da curva. Então, esse período da gestação, né, realmente precisa de uma equipe. Por isso que é a importância da gente estar conversando aqui. E a gente, como fisioterapeuta, a gente falando aqui da fisioterapia, a gente pode prestar atenção, principalmente quando a gente vai trabalhar com essas mulheres, que o mais importante é a avaliação. Seja avaliação estática, avaliação dinâmica dessa paciente. O que ela consegue, o que você consegue ver nessa paciente e o que ela consegue movimentar daquele corpo durante a sua avaliação. Então, aqui, se vocês estão observando, a gente tem, por exemplo, 3 tipos de posicionamento de pelve. Nesse plano aí mais sagital, a gente tem tensões grandes e pessoas que vão ter inclinações de pelve e vão ter inclinações laterais da coluna que vão estar associadas a isso. Essa gestante, por exemplo, ela tem uma retificação da coluna lombar, né? Ela tem uma inversão dessa curva. E se ela tiver uma escoliose associada a isso, a gente vai ter um direcionamento. Então, tudo vai depender da avaliação. Então, não existe uma receita de bolo. Não tem como a gente falar, faça isso, faça esse exercício. Porque a gente precisa fazer essa avaliação. Essas 4 gestantes, todas têm 20 semanas de gestação. Tá? Nesse plano mais sagital, né, nessa postura lateral, a gente percebe o quanto cada uma delas tem uma alteração de centro de gravidade, olhando as fotos, estão um pouquinho escuras, mas algumas a gente vai ver que o formato da barriga, a tensão do tônus abdominal é diferente numa obesa, numa baixo peso. Essa primeira do alto, à esquerda, ela tinha uma escoliose muito importante. A prática do que ela fazia no dia a dia dela, ela, por exemplo, ela era uma caixa, né? E ela ficava sentada o dia inteiro na caixa, virando só para um lado, para fazer. Então, ela já tinha a pelve rodada e ficava o dia inteiro. Então, não adiantava ela ir numa sessão da fisioterapia e passar, né, o dia inteiro sentado naquele procedimento. Então, a orientação que a gente faz dessas pacientes de acordo com o que ela faz com aquele corpo. E a avaliação dinâmica, onde a gente consegue trabalhar todos os movimentos relacionados por essa pelve. Então, se a gente pensar na coordenação motora, todos nós deveríamos ter uma rotação externa da coxa femoral, uma rotação interna do pé. Quantas pessoas grávidas vocês veem andando assim? Ou vocês veem, falei, pelodose, rodando a perna para dentro? A gente já perde a coordenação motora. Então, se a gente só trabalhar a coordenação motora desses membros, a gente já vai estar influenciando no alinhamento dessa coluna, no autocrescimento, da conscientização dessa gestante, porque gravidez não é doença, mas incomoda. Já tem os desconfortos naturais, e se ela tiver mais assimetrias, a gente também não deixa com que esse bebê muitas vezes se posicione numa posição mais longitudinal e tenha mais facilidade para mergulhar por trás dessa pelve, porque essa pelve tem uma inclinação, tem uma rotação, então a gente precisa trabalhar o máximo dessa pelve neutra, por exemplo. Então, existem vários métodos de atendimento, de acompanhamento dentro da fisioterapia. O que eu tenho a formação é no método GDS, que é de Godeliev e Dennis Stroif, uma fisioterapeuta belga, que na década de 70 falava o seguinte: como uma pessoa que tem uma mesma dor, um corpo totalmente diferente do outro, pode tratar alguém da mesma forma. Por isso que a gente não tem técnicas, protocolos específicos. Lógico que a gente vai seguir diretrizes, mas a gente precisa individualizar para cada um. Né? Então, se a gente tem uma pessoa com uma tensão muito grande na cadeia posterior, você vai ter muita anteriorização. Diferente daquela pessoa que tem um enrolamento maior
e vai ter uma gestante que parece estar sentada na pelve, outra parece que vai estar lá na frente. E aí a gente pega posturas diferentes, pessoas diferentes. Por exemplo, gestantes, a gente imagina que ela era promotora ou juíza, elas andavam de salto a gestação inteira, extremamente ativas, muito tinham que tomar decisões muito pontuais, então aquela cadeia posterior dela era muito ativada o dia inteiro. Diferente, de repente, de uma paciente que tem uma outra profissão. Às vezes a enfermeira, mesmo o físio, algumas posições que colhem mais, vão estar trabalhando mais nessa posição mais fechada, então a cadeia anterior era mais ativada. Então a gente consegue perceber como essa paciente funciona. Então isso é proporcionado por isso. E cada vez métodos mais integrativos e globais são importantes na abordagem com essa paciente. E a gente não pode esquecer que tudo isso está ligado, né, dentro da postura da coluna com a prevenção das disfunções do assoalho pélvico. Né? A gente sabe que tem uma associação entre dor lombar e assoalho pélvico. Quanto mais dor essa mulher tem, mais tensão ela pode ter nessa região. Então, se a gente pensar numa prevenção de disfunções, de episotomias, de lacerações, principalmente de grau 3 ou 4, a gente precisa trabalhar a coluna dessa mulher, para ela não ter incontinência urinária, incontinência fecal, disfunção sexual, dor na relação sexual, flatos vaginais na relação. Né? Então, a gente está vendo que a coluna realmente é o centro de tudo, que vai interferir nessa coluna de toda essa região pélvica. Uma falta de alinhamento, uma falta de organização dessa pelve neutra vai interferir nessa musculatura de sustentação que fica lá 40 semanas em cima dela. Então não adianta depois a paciente vir com um problema, né? A gente precisa prevenir essas disfunções. Aqui a gente tem um slide mostrando aí como que ficaria, né, esse posicionamento. Do centro seria a pelve neutra, e toda vez que a gente tem uma alteração, a gente vai ter mais sobrecarga, e o vetor de força vai atingir um local diferente. E a gente pode ter prolapsos, né, durante a gestação, no pós-parto. Né? Hoje até uma colega que comentou que tem uma paciente aí com prolapso durante o trabalho de parto, né, prolapso de bexiga. Então a gente sabe o quanto é importante a gente ter essa organização. É muito importante essa prevenção para tudo. Porque a dor pélvica posterior na gestação, pelas mudanças hormonais, pelo aumento da curva, pela frouxidão ligamentar, a interiorização do centro de gravidade, o ganho de peso e a própria compressão das raízes nervosas pode acontecer durante a gestação. Né? E se ela tiver mais um comprometimento da escoliose, isso pode se agravar muito mais. Então a gente tem que cuidar da saúde da coluna durante a gravidez. Toda gestante deveria passar por uma avaliação. Como é que a gente trata essas pacientes? Na fisioterapia a gente tem desde a terapia manual, onde a gente faz toda a abordagem de reposicionamento dessa região, de tirar o excesso de tensão por meio de manobras, onde a gente respeita a origem e inserção desse músculo, o sentido desse músculo, dando bom sentido para essa musculatura, dando boa ação para ele. Porque às vezes essa musculatura está tão tensa durante tanto tempo que a paciente ela tem dor por uma hiperatividade desse músculo. Existem também, vocês devem ter ouvido falar, da kinesiotape na gestação para dor lombar. Esse trabalho mostra que realmente, se colocado em determinadas situações, no caso aqui da articulação sacroiliaca, quando comparado a um placebo, ele houve melhora, mas é importante dizer que existe técnica para isso, que a gente pode colocar como coadjuvante. Só colocar isso não vai adiantar nada. Tá? Você primeiro precisa tratar e depois ter um lembrete, uma propriocepção para essa paciente. Então não é um tratamento específico utilizando só isso, mas pode ajudar. O Pilates a gente já ouviu falar também em termos de movimento. Na gravidez pode ser uma opção, e aí a gente tem que ter uma especificidade melhor no momento de colocar, de dar esse tipo de exercício, porque muitas vezes a gente precisa entender como é que está esse posicionamento para saber se você vai priorizar movimentos de nutação do sacro, de antiversão pélvica, de nutação do ilíaco, de situações onde essa região da pelve e do ilíaco e da região púbica
estão favorecidos por aquele movimento. Então, a cinesterapia, o Pilates é muito bem-vindo, desde que feita uma boa avaliação. Acho que esse vídeo aqui não vai passar. Mas passou de lado. Essa paciente, ela está... Não passou. Infelizmente não passou. Então, se vocês olharem essas duas pacientes, vocês podem perceber que o exercício é o mesmo. Por isso que eu coloquei esse movimento aí do Pilates no aparelho. Uma tem uma cadeia posterior muito tensa e ela é muito ativa. E ela foi lá embaixo, realmente ela ela tem uma psiquiatra e ela, imagina, mais do que a cabeça que ela trabalhava, muita ação, né? E a outra uma pediatra, olha que engraçado. Então, uma é uma pediatra da esquerda e a outra é uma psiquiatra. Será que pela profissão dela a gente pode ver essa coisa do acolhimento, por ser criança, e talvez a psiquiatria dela tenha um pouco mais, ter mais ação? Então, eu gosto muito dessas duas fotos porque foram a mesma profissão, mas áreas diferentes, a gente pode ter respostas diferentes de posturas e a gente vai ter que agir de forma diferente. Essas fotos são lá da UBS Martins Fontes, onde a gente vai com os alunos atender as gestantes, fazer o grupo de gestantes, e onde a gente faz exercícios para prevenção, para o tratamento de algumas pacientes que têm assimetrias na coluna, com exercícios direcionados, passam pela avaliação e depois elas entram no grupo. E aí elas fazem exercícios baseados na avaliação inicial mesmo, quando trabalhadas em grupo. Um outro tratamento que pode melhorar o alinhamento, a mobilidade dessas mulheres é o próprio RPG, que é a Reeducação Postural Global. Esse é um trabalho de uma fisioterapeuta que ela realizou na Unidade Básica de Paulínia, onde ela utilizou como se fosse um RPG em grupo, que é o chamado de Stretching Global Ativo, e se baseava em autoposturas na parede, né, onde ela trabalhava posturas de cadeia aberta, fechada, onde trabalhava a musculatura anterior do corpo, posterior do corpo, ensinava essas mulheres a fazerem e elas faziam em casa como autoposturas, além delas fazerem no grupo. E houve uma melhora muito grande, redução da dor e também o uso de analgésicos que elas não tomaram. Então, a fisioterapia durante a gestação é fundamental para tratar essas dores. Assim como no pós-parto, a gente tem a orientação de dar suportes adequados para que elas tenham uma boa postura, principalmente para compensar essas que têm escoliose, por exemplo. Mas esses almofadões, esses suportes, é fundamental. Essa paciente da esquerda, ela é uma paciente que tinha um problema sério na coluna, uma paciente que foi pedido para nós avaliarmos na enfermaria. Ela tinha sofrido um AVC anteriormente e ela queria muito amamentar o bebê dela. E a gente fez uma tipóia para que ela pudesse amamentar daquele lado, tentando organizar. E a alegria dessa mulher de poder amamentar com aquela tipóia, porque ela não tinha força, não tinha, né? Tinha todo um comprometimento do lado direito do corpo, foi o que ganhou para que esse leite viesse, para que ela pudesse ter acolhimento desse bebê. Então, são muitas situações que a fisioterapia vai trabalhar na gravidez, durante o trabalho de parto, em termos de posicionamento, para, por exemplo, uma anestesia, e no pós-parto, de acordo com a necessidade dessas pacientes. E também da orientação, né? Porque a gente vê as mulheres urbanas geralmente com essa postura para segurar o bebê, né, gente? E a gente tem uma relação que a gente chama de biotensegridade, que hoje está muito famoso, né? A gente falar sobre a tensibilidade, sobre a ação de todas essas fases, que é muito importante, porque a gente precisa que a própria paciente tenha uma autopercepção dela se organizar, dela empurrar esse chão, dela fazer um autocrescimento, dela usar o bebê a favor dela. Porque senão, se ela não tem escoliose, acho que ela consegue nessa hora, de tanto usar o bebê aqui do lado. Já viram muitas pacientes fazendo, segurando de um lado, segurando de outro, e o bebê vai crescendo, e elas vão rodando, elas vão ter, às vezes, muito mais queixas, mas porque a função delas não é adequada. Mas a gente perceber outras culturas, a gente vai perceber que o corpo dessa paciente já tem uma outra estrutura. Lógico que a gente não precisa chegar nesse ponto. Mas vocês imaginam, ela está segurando esse bebê, mas ela tem um crescimento axial, ela está levando esse autocrescimento.
E isso faz com que ela se organize, com que ela previna disfunções. Então a gente precisa ter um meio termo entre essas duas culturas, porque o corpo humano é igual em qualquer lugar do mundo. E a gente precisa fazer com que as pessoas usem esse corpo de uma forma adequada. Porque hoje em dia se melhora tanto a parte intelectual, né, e o corpo fica no analfabetismo motor. Não se tem esse tratamento desde a escola, desde a infância, desde a escola onde pode ser feita a prevenção da escoliose, para quando essa mulher ficar grávida ou na adolescência. Então a gente precisa ter esse olhar, né? Tinha que ter um fisioterapeuta nas escolas. A gente teria que ter cadeiras adequadas pela altura de cada criança. Cadeira PMG. Imagina eu com essa altura e uma cadeira que eu usei a vida inteira, toda curvada, porque só tinha aquela cadeira padrão. Né? Então a gente paga tanto caro na escola um livro, porque a gente já não inclui uma cadeira com a sua altura, né? Uma cadeira pequena, média e grande, né? Já ajudaria bastante aí. E é isso, gente, a gente lembrar que cada gestante tem seu corpo, que o gesto ele molda a forma, segundo PBZ, que são grandes pesquisadoras da coordenação do movimento, e que a gente não pode dar a mesma coisa para todo mundo, mas a gente pode dar acolhimento, a gente pode dar informação, a gente pode dar comprometimento com o corpo delas, saber que elas podem cuidar o tempo inteiro desse corpo, se reorganizar, quando necessário tem cirurgias, quando necessário tem tratamentos com medicação, enfim, tem muitos recursos. Mas vamos começar da base, vamos começar da percepção, do autoconhecimento que cada um tem do seu corpo. Né? Se vocês agora estão todos sentadinhos aí, bonitinhos, vocês têm 2 ossinhos, são os isquios, né? Será que está todo mundo sentado neles ou com a perna cruzada bem de lado, assim? Então, já a escoliose está feliz aí, a gente gosta de se machucar, entendeu? Você gosta de ficar do lado que te machuca mais. Porque muda agora, dá uma pausa com a sua escoliose, porque esse grau pequenininho a gente tem. A gente tem uma simetria funcional, se você é destro. Geralmente a gente tem um lado direito mais longo, porque é o nosso lado funcional, a gente pega as coisas, e o lado esquerdo é um pouco mais tenso, né? Porque ele mantém a gente. Então a gente vai ter uma simetria, ninguém é totalmente retinho, a gente sempre vai ter, talvez, esse lado um pouco mais maleável. Então a gente tem uma simetria funcional, porque a gente funciona assim, mas a gente precisa explicar e mostrar para cada um como o seu corpo funciona, e a gente só consegue fazer isso com o olhar de um profissional que leia o corpo. E eu gosto muito de uma frase que diz que saber ver é sentir o que se olha. Quando a gente está lá, a gente tem que entender isso para poder ajudar o nosso paciente. Tá bom? Então, estou à disposição aqui para qualquer dúvida, para trocas de experiências, e agradeço mais uma vez o convite. Muito obrigada.